Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Eduardo, está saindo o som aí? Ouvindo bem, pastor. Então, uma boa noite a todos os irmãos. Temos poucas pessoas aqui no momento, mas esperamos que mais pessoas entrem aqui no nosso culto. Não é? Hoje o pastor Marcelo também não está, ele está a semana toda viajando com uma equipe da associação para fazer alguns vídeos, algumas filmagens. E hoje nós temos aqui um ancião da igreja dele, um membro da igreja do Alto Maracanã, do distrito, o Maciel, que vai trazer a mensagem para nós. Lembrando a vocês que devem anotar aí os seus pedidos de oração, também os seus agradecimentos. Quem sabe alguma coisa que você pediu na semana passada ou retrasada e Deus concedeu a graça. E no final o Eduardo vai ler e então nós faremos uma oração. Vamos agora cantar mais uma música e depois vamos seguir com a mensagem dessa noite. Lembrando a vocês ainda que domingo à noite é um culto especial pelo YouTube, vamos mandar o link, o aniversário do bem. Então, fique atento, domingo à noite às 20 horas. Segurança, sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz, sei que eu tenho, sou de meu Deus, Ele me leva, olha dos céus, canta minha canta ao Senhor, tem de sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, tem de sempre honra e louvor. Sendo submisso sempre ao bem, cintos em meus puros da lei, anjos descendo, trazem louvor, ecos da graça, bênçãos do amor. Canta minha alma, canta ao Senhor, de sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, de sempre honra e louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, quanta bondade em Deus
Boa noite mais uma vez a todos os que estão conosco. E eu estou observando aqui que eu acho que é só nós do distrito do Pilarzinho, porque estamos só com 16 pessoas hoje. E eu passei o link do nosso culto para o pastor Marcelo às 4h15 da tarde, mas agora eu observei que ele não visualizou, então ele não repassou o link para os irmãos do Alto Maracanã. Como eu disse, ele está em viagem e agora eu passei mais mensagem para ele e não chega as mensagens. Então, eu creio que hoje é apenas nós aqui. E seria um ancião lá do Maracanã que iria pregar, mas vamos mudar aqui o esquema. E eu tenho um camarada aqui muito bonito que vai pregar para nós. Eduardo, no final, você lê os pedidos, os agradecimentos, tá? E ele vai fazer a oração com todos vocês, tá bom? Então, lembrando que sábado tem culto no Pilarzinho, a partir das 9 horas, escola sabatina, né? Mas seguindo todas as restrições, que no final, Eduardo, você pode dar uma mencionada aqui para eles. No Pinheiros também está tendo culto, com as mesmas restrições, e vai ter também culto no Vila Marta, né? Seguindo todas as restrições, porque nós já passamos aí para o grupo, para todos vocês. Então, que Deus abençoe. William, assume aqui a nossa cadeira. Vamos pegar aqui a Bíblia. Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos aí do Pilarzinho. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Só o áudio do Eduardo ali, quando ele falou, ficou bem baixinho. Não sei se alguém falar, eu vou ouvir bem. Eduardo, é teu áudio ou é o meu aqui? Muito baixo o meu ainda? Bem baixo, pai. E se alguém comentar, eu não vou escutar. Mas dá para escutar, se é bem silencioso. Muito bem, vamos quebrar o galho aí, mas a gente na faculdade aprende duas coisas, né? Tem um pastor amigo do meu pai que falou uma vez assim: você tem que estar preparado para duas coisas, né? Pregar e morrer. Então, a pregar eu já tive que várias vezes estar preparado, agora para morrer é outra história, eu não sei, né? Mas, enfim, eu creio que Deus ele conduz todas as coisas e para mim, mais uma vez, é um privilégio aí estar compartilhando a palavra de Deus com meus irmãos. Então, eu quero convidar você a uma oração, rapidamente. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos neste momento de ouvir a Tua voz, não a minha, não do pregador, mas a voz do Teu Santo Espírito aos nossos corações. Que a palavra de Deus cale fundo ao nosso coração, não para a gente poder se agradar disso, mas para a nossa exortação, para a nossa instrução e correção. Porque é isso que a Tua palavra existe, é para nos instruir. E que seja assim, Senhor, para todos nós aqui. Te pedimos que ilumine nossa mente, para que a gente compreenda, não somente isso, coloque em prática o que o Senhor tem a nos dizer hoje. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu convido vocês a uma reflexão da história de Gênesis 3, que se encontra em Gênesis 3. Eu sei que vocês sabem de cor, conhecem bem essa história, mas eu sempre gosto de contar histórias fáceis, histórias conhecidas e tentar extrair o máximo possível delas, porque geralmente histórias mais conhecidas, histórias que a gente já escutou bastante, a gente não presta atenção em todos os detalhes, né? E a gente acha que conhece a história, mas na verdade tem mais coisas ali envolvidas, mais coisas escondidas. Se a gente cavar mais, vai encontrar coisas ali diferentes, né? Uma delas é Lucas 15, a história do filho pródigo. Tem uma riqueza de detalhes ali, uma história tão conhecida, mas uma riqueza de detalhes ali que, se passar despercebido, se a gente não aprofundar, acaba se perdendo, né? E Gênesis 3, a partir do verso 1 ali, a história da queda do homem é uma delas. Gênesis 3, versículo 1.
E a primeira frase, né, que Moisés ele escreve, ele começa com a serpente. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos, né? Então, a gente vê aqui, já na introdução, no início aqui, uma surpresa, vamos dizer assim, porque até então, Gênesis 2, ele indica sempre um lugar perfeito, né? Então, até então, ali tudo que era bom, né? Tudo era bom, tudo era perfeito, e aí Moisés, ele traz uma serpente que é sagaz, né? Então, você é surpreendido pelo texto. Então, até o Gênesis 2, um ambiente harmonioso, um ambiente de vida, de perfeição, né? Então, e a serpente, né? Começa, mais a serpente, ou e a serpente em outras versões. E a construção frasal no hebraico, né, que eles usam, que o Moisés ele utiliza aqui, é o sujeito primeiro e o verbo. E, na verdade, no hebraico é o contrário, né? Começa pelo verbo e depois o sujeito. Então, ele, nessa troca, né, no sujeito primeiro e depois o verbo, ele chama a atenção do autor para a serpente, né? A ênfase na serpente. Uma ênfase na serpente. Então, a serpente, ela é sagaz. E como que ela é sagaz? Ela começa o discurso, aqui em Gênesis 3, verso 1 ainda, perguntando e questionando para Eva. E a pergunta que ela fez, assim, disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim? Não é isso que Deus disse, né? Não comereis de toda a árvore do jardim? E aí, a serpente está falando a verdade ou está falando a mentira? Foi isso mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo que Deus afirmou? Não comereis de toda a árvore do jardim? Se você voltar no capítulo 2 ali, Deus, no capítulo 2, verso 16, Deus ele fala assim, ó, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Então, Deus ele não disse assim, ó, não comereis de toda a árvore do jardim. Não, ele falou, comerás livremente. Livremente. Né? Mas dessa árvore, não. Então, a gente vê a sutileza da serpente aqui no discurso distorcido da serpente em relação ao que Deus disse. Deus ele proibiu, sim, Deus ele proibiu. Mas a ênfase, quando Deus ele fala, é uma ênfase de graça, né? Uma ênfase de graça, não de proibição. Né? Então a serpente ela já traz essa ideia. Deus é visto como Deus que proíbe, é um Deus que está restringindo alguma coisa para ela, sendo injusto. E Deus ele fala, né, no verso 17, que se eles comessem, certamente morrerão. Mas isso não é uma ameaça, né? É uma constatação, é um fato de morrer, é uma constatação de fronteira. Né? Você ultrapassa essa fronteira, você vai ter morte, porque dentro desse limite aqui você tem vida, porque você está comigo. Agora, fora disso, você vai ter morte. Então, não é uma ameaça. Né? Não é uma ameaça, é só uma constatação. Então, o verso ali, a partir do verso 3, capítulo 3, verso 3, a mulher responde, né, para a serpente. Ela tenta até dialogar, né, com a serpente. Não é isso que Deus disse. Deus disse isso. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Né? Então a gente vê a primeira vez aqui dois seres, duas criaturas falando sobre Deus. Falando sobre Deus. Até então, Deus era alguém com quem você falava, não com quem você falava sobre. Falava com, não sobre. Então, eu acredito que a primeira teologia feita sobre Deus, né, ou que a gente pelo menos tem aqui na Bíblia, é do inimigo, né, o diabo. A primeira teologia, você fala sobre Deus. Né? Então, até então, eles só falavam, Adão e Eva falavam com Deus, não sobre Deus. Né? E quando ele começa a dialogar, quando que ela começa a dialogar com a serpente, aí que a serpente, como ela é sagaz, ela vai manipulando a mente e as pressuposições de Eva. Então, aí a serpente, ela traz uma nova pressuposição, uma nova verdade, né? É certo que não morrereis. Deus, ele fala assim, é certo que morrereis, mas ela diz, não, é certo que não morrereis. Ela está trazendo uma nova ideia. A serpente transforma essa fronteira em uma barreira a ser ultrapassada. E agora você tem um confronto entre duas pressuposições, duas ideias. Então, quando você vê essa história, você não pode ver
como se fosse assim uma criança que desobedece o pai, uma criança que comeu o bolo quente e disse que foi avisado que não era para comer, porque faz mal. Vai muito além disso. Se ela tem duas ideias na cabeça, alguma tem que prevalecer. Alguém está mentindo na história. Se um está falando uma coisa e outra está falando outra, alguém está mentindo na história. É algo muito mais profundo que a gente imagina. Então, ao invés de obedecer, eles discutem sobre Deus, sobre as ordenanças, né? Então, a serpente, ela torna essa proibição como uma opção. E ela diz que se comer, aconteceriam duas coisas. Primeiro, abrirão os olhos, é o verso 5, que Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, a ideia plantada pela serpente é de que Deus, quando diz sim e não, está, na verdade, privando o ser humano de viver uma existência plena. Então, a negar o ser humano conhecimento e liberdade é como se a serpente colocasse assim, ó, Eva, Deus está restringindo você disso. Deus está proibindo você disso. Deus está escondendo alguma coisa de você. Então, Eva ela começa a avaliar a árvore. Né? Verso 6 de Gênesis. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, olha só que perigo. Ela começa a analisar. A árvore desejável para dar entendimento. Aqui é interessante que a gente vê um eco, né? No capítulo 1, capítulo 2, várias repetições. Quem dizia o que era bom e o que não era? Quem dizia o que era bom? Oh, isso aqui é bom. Tal dia foi bom. Isso aqui que eu criei foi bom. Quem que disse? É Deus. Até aqui, somente Deus determinava o que era bom. E agora nós vemos um ser humano. Um ser humano determinando o que é bom para ela ou o que não é. Amigo, pense e reflita sobre isso. Muitas vezes a gente é tentado, e o mundo hoje é assim, relativizando a verdade e determinando o que é bom e o que não é para eles. O que é bom e o que não é para mim. Não é você que determina o que é bom e o que não é bom. Quem determina o que é bom é o seu Criador, é Deus. Então Eva ela começa agora a avaliar e definir, decidir o que era bom para ela, sendo que ela estava sendo enganada e ela foi avisada por isso. Então a árvore era boa e agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Ela muda para a exposição dela, porque de um lado a serpente ela fala assim, ó, você vai abrir os olhos e vai ser conhecedor do bem e do mal. Agora a gente vê claramente que a predisposição da cabeça dela, as ideias elas mudaram totalmente. Primeiro, para Eva, a árvore era boa e agradável aos olhos. E segundo, desejável para dar entendimento. Tudo aquilo que a serpente falou, ela acreditou. Então o pecado começa quando ela troca a cosmovisão de mundo que ela tem. A cosmovisão. Quando ela troca as ideias da cabeça na mente dela. O pecado começa aí. O pecado está quando por minha vontade eu troco minha predisposição e crio justificativas para viver da minha maneira. Então, o que acontece fora do ser humano é uma representação visual do que acontece dentro do homem. E agora, a parte bem interessante, muito interessante, depois que Adão lhe chega, né? E Eva dá o fruto ao marido, a palavra de Deus diz no verso 7 que os seus olhos abriram-se e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, olha só que interessante. A gente vê a nudez de Adão e Eva alguns versos antes do capítulo 3, o último verso do capítulo 2. 2, verso 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. 2, verso 25. Agora, o capítulo 3, verso 7, de novo, a sua nudez aparece, só que agora com uma alteração no hebraico. A palavra nudez lá, no capítulo 2, verso 25, antes do pecado, a palavra nudez é Aaron, no hebraico. Aaron. E a palavra para sagaz, que é a serpente, Arum. Então, um é Aron, com O, e outro Arum, com U.
E olha só, pasme, a nudez depois do pecado, ela se torna Arumim, com U novamente, Arumim. Então antes eles eram Aron, a serpente era Arum, e eles se tornam também Arum. Então, o discurso da serpente, né, vocês vão se tornar como Deus, vão ser como Deus, estava totalmente errado e, na verdade, foi o contrário. Agora eles se tornaram mais semelhantes à serpente do que de Deus. Eram Arum, se tornaram Arum. Antes eram como a Deus, né? Eles foram criados em mais semelhança de Deus. E muitas vezes o pecado é a busca daquilo que eu já tenho. É a busca daquilo que eu já tenho em Deus. Ela já era, já tinha tudo que ela tinha para comer, já era bom, já era agradável aos olhos. Tinha conhecimento, já era como Deus, já era semelhante a Deus. Mas ela achava que poderia ir além, né? Então o pecado ele é a busca, sempre é a busca daquilo que eu já tenho em Deus. O pecado é a busca daquilo que eu já tenho em Deus. Só que muitas vezes a gente busca uma êxtase, né, de prazer, um êxtase de sentimentos, ou busca prazeres fora do seu contexto correto. E assim a gente acaba ultrapassando os limites. Mas geralmente o pecado, a busca pelo prazer, a busca pelo pecado é uma busca do ser humano naquilo que ele encontra somente em Deus. E depois do pecado que ele entende isso, né? E no verso 7 também, a gente vê 4 verbos, né? 4 verbos. Abriram-se, percebendo, cozeram e fizeram. No hebraico, isso dá uma agitação, né? Isso dá uma movimentação no texto. Então, Moisés, ele quer trazer para nós essa agitação. É o casal querendo resolver o problema. Abriram os olhos, perceberam que estavam nus, cozeram, fizeram cintas, tentando resolver, né? E muitas vezes a gente, nos nossos pecados e erros, a gente tenta resolver por nós mesmos aquilo que só Deus pode resolver. Só Deus pode resolver. Na salvação, a única parte que nós temos na nossa salvação é com o nosso pecado. Só Deus pode resolver o problema do pecado. Mas eles queriam resolver entre eles, estavam com medo. E agora no verso seguinte, Moisés, contrastando todo esse movimento, toda essa agitação, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim no pôr do sol, pela viração do dia. Então, enquanto o homem, o ser humano, está agitado, quando o ser humano ele tenta resolver a questão do pecado, Deus ele continua o quê? Sereno, tranquilo, calmo. Não se surpreende com o pecado. Deus não se surpreende com o seu pecado, nem com o meu. Deus ele continua o mesmo se pecarmos. Deus ainda está no controle da situação. Enquanto o ser humano mudou e tudo está diferente, Deus continua o mesmo. Aí Deus ele faz aquela pergunta retórica, né? Onde estás? A resposta de Adão quem disse, né? Quem disse? Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei e que não comesses? Aqui uma parte também interessante. O verbo dizer, né? Quem disse, né? Quem te fez saber? É a palavra amar no hebraico, amar. Mas agora aparece um outro verbo. É nagad. E nagad, esse verbo, ele geralmente aparece em referência às palavras ditas pelos profetas, que eram os intermediários entre Deus e o povo. Então, em outras palavras, né? Deus ele estava perguntando para Adão: quem se colocou como intermediário entre mim e vocês, né? Nós não precisamos de intermediário. Quem se colocou no meio de nós, né? Quem se colocou no meio da situação, da nossa aliança. Então, essa história trouxe alguns detalhes aqui para vocês, poderia trazer mais, mas no meio aqui eu trouxe algumas reflexões, mas as principais delas seriam, né, recapitulando aqui, Deus, quando ele impõe um limite, coloca um limite, uma barreira, aquilo não é uma restrição, mas aquilo é para o nosso bem. Nós somos livres na obediência. Você foi criado para obedecer,
porque você foi criado, ou tudo foi criado pela voz de Deus. Você existe porque obedeceu. O sol, a lua, as estrelas, a terra, existe porque obedeceu. Então você precede, a obediência precede a existência. A obediência precede a existência. Você só existe porque obedeceu. Enquanto a gente não entender isso, a gente pode viver a vida toda tentando viver do nosso jeito. Mas isso não tem nenhuma relação com o nosso Criador e com o propósito que Ele determinou para suas criaturas. Nós só existimos porque obedecemos. O mundo e o universo todo só existiu em resposta ao comando de voz de Deus. Então, obedecer a Deus é sempre o melhor, porque dentro desse limite você tem vida. Fora dele, ultrapassando essas barreiras, você vai ter morte. Segundo, Eva, ela definiu o que era bom para ela. Ela disse, isso aqui parece bom. Mas até então, somente Deus falava o que era bom. Meu irmão e amigo, não confunda as coisas. Não caia no erro de determinar o que é bom e o que não é para a sua vida. Nos menores detalhes da sua vida, menores situações, sempre consulte a Deus e peça a orientação do Espírito Santo para te apontar a você o que é bom ou o que não é para você. Vai por aqui, vai por ali, cuidado. E sempre, diante da palavra de Deus, você vai encontrar a resposta. E terceiro, o pecado, ele pode parecer que vai trazer para você uma nova experiência. Sempre é muito apelativo aos nossos sentidos, às nossas emoções, para ter mais conhecimento, ter mais poder, ter algo que nós não temos ainda. Mas tudo que nós precisamos ter e que devemos ter, nós encontramos somente em Deus. O pecado, ele é como se fosse pisar em falso. Você é encantado, é bonito, é agradável aos olhos, parece que dá entendimento, mas no final é caminho de morte. E quando você pecar, se você cair em tentação e pecar, lembre-se, Deus não se surpreende com o seu pecado. Deus continua o mesmo. Ele diz em Malaquias 3:6, eu não mudei, eu continuo o mesmo. Vocês são infiéis, foram fiéis, o povo de Israel era infiel, mas eu não mudo. Eu, Deus de Jacó, eu não mudo. Deus, ele continua o mesmo, independente do seu pecado. E ele quer restaurar a aliança conosco. Restaurar a aliança que foi perdida, a aliança que foi rompida e que é rompida todos os dias. Porque a nossa situação é tão grave, é tão desgraçada, que não há nenhum dia sequer que nós não troquemos os pés pelas mãos e façamos um bocado de besteira. Não há nenhum dia sequer. Então hoje é o dia de restauração, reconciliação com Deus. E obrigado, né? Vamos agradecer a Deus porque Ele é misericordioso conosco. E está disponível, por enquanto, até a porta da graça se fechar, está disponível a toda criatura que se render e pedir perdão de coração e se arrepender verdadeiramente. Eu faço oração depois, né, Eduardo? Isso. Tá me ouvindo bem, Nos William? pedidos. Tô ouvindo, bem baixinho, mas dá para ouvir. Então, você pode fazer a oração depois. Não sei se o seu pai tá aí ainda, mas eu queria perguntar para ele, já que só estamos aqui no Distrito do Pilarzinho, eu ia pedir para as pessoas abrirem seus microfones e compartilharem seus pedidos, seus agradecimentos. Como não é muita gente, eu acho que a gente não vai levar muito tempo. Eu acho que a Lília, o Adriano e o Santiago fizeram isso aqui por enquanto. Então, queria perguntar se as pessoas se sentirem vontade, elas podem abrir o microfone e compartilhar seus pedidos aqui agora. Como a gente, Tá bom. como a gente costumava fazer no culto mesmo. Pode falar, Oi, Lília, por favor. boa noite. Quero continuar pedindo oração pelas pessoas que estão nos leitos de dor, né? Que a gente tem visto, nós temos os amigos que estão entubados, a gente tem orado muito, temos muitos grupos de oração.
que estão com Covid e a gente não sabe, né, qual é a vontade de Deus, mas seja feita a vontade dele, não a nossa, né? E também pelo nosso grupo de oração, que nós temos mães orando, e também o grupo de orar sem cessar, pelas guardiãs do lar também, que são muitas que estamos orando pelos nossos filhos, pelos nossos amigos. São muitos. A gente ora todas as madrugadas e a gente vê assim que temos grandes resultados. Que Deus abençoe a cada um, que nós possamos nos preparar para o grande dia e que Deus nos salve para o seu reino. É isso. Amém. Santiago, você está por aí? Se quiser abrir o microfone para também compartilhar seu pedido. Santiago, não, acho que foi a Sandra, perdão. Sandra, você quer falar, por favor? Boa noite. Eu quero pedir oração pela Elvira e a sua família, eles estão com Covid. E orar também pela Marisa, ela está com problemas muito sérios de saúde e depressão. A filha dela também está com um problema muito sério de emocional, depressão. Ela tem uma sogra que é espírita e está influenciando a vida dela, o marido dela já fez a separação. Então, eles estão passando por dificuldade muito grande. Peço também pela Célia, nossa amiga, de vez em quando ela vai na igreja, né? Agora não mais, por causa da idade. Mas a Célia também está precisando de muita ajuda, de muita oração nossa. E agradecer a Deus pelas bênçãos, pelas misericórdias que Ele tem tido conosco, tem nos guardado, tem nos cuidado, né? Até aqui. E que a gente sempre esteja em comunhão com Deus através da oração e do estudo da palavra. Obrigada. Adriano, você está por aí, Adriano? Opa, boa noite a todos. Eu queria pedir oração pelo meu tio e pelo meu padrinho, né? Meu tio, ele tá com câncer, ele vem lutando aí há quase 5 anos aí. Já fez umas cirurgias, agora apareceu outra na próstata, tem que fazer mais uma. Tá com uma disfunção, acho que não, é incontinência urinária, né, também, tá usando bolsa. Ele pediu oração para o meu padrinho, que teve um AVC há uns 30 dias atrás. Pedi pela recuperação dele, que é o pai do Sidney, o ex-sogro da Eliana. Né? É isso aí, Eduardo. Amém. Irmã Ilmara, você quer liberar o microfone para compartilhar seus pedidos? Irmã Ilmara, acho que o teu microfone não está... Acho que agora sim. Pode falar, irmã. Oi. Então, eu agradeço a Deus porque meu esposo estava sem trabalho, né? Mas agora está trabalhando, graças a Deus. E peço que orem pela Elisângela Maria, que é a pessoa que nós vamos entregar no sábado. O material da TV Novo Tempo, ela é muito legal mesmo, tá bom? Amém. O Santiago mandou mensagem aqui falando que quer falar também. Sam, pode falar, por favor? Boa noite, irmãos. Que bom estarmos, né, reunidos ainda aqui, cada um em suas casas, né? Nós estamos unidos pelo amor de Deus. Alguns dias atrás eu pedi oração pela minha irmã, a Meg, lá da Sol Nascente, em Alcária. Ela está com um problema bem complicado com o olho dela, né, com a retina. Teve que comprar um óculos de última hora, assim, bem caro. E está fazendo os tratamentos, né? Tem alguns exames para fazer também. Então, eu peço que os irmãos orem por essa necessidade física dela. E por mim também, pelo meu trabalho, estou com um acúmulo bem grande de trabalho. Está bem difícil para mim. Estou trabalhando aí até altas horas da noite, acordando bem cedo. E hoje nós chegamos como que eu posso dizer, não ao cúmulo, né, mas assim, por necessidade, né, a Leia foi lá para a casa da Dona Lídia, estão lá, para que eu conseguisse trabalhar ser mais rápido, né, porque ou não, a gente sempre está ajudando a cuidar da Ana Clara, está aqui se envolvendo, né, normalmente, né, então
para ver se eu consigo dar um gás aí, conseguir uma produtividade maior para colocar em dia minhas coisas aqui, né? Foi alguns problemas de sistema que ocorreu, né? Também pela questão de estarmos trabalhando online, perdemos alguns membros da equipe, né, que eram estagiários, então eles não fazem parte desse teletrabalho, né? Então tá bem complicado, mas também louvo a Deus, né, por ter o trabalho, por ter superiores conscientes, né? Meu chefe é bem gente boa, ele compreende o que está acontecendo, ele me ajuda no que pode, né? Então é um pedido e já agradecimento também. Amém. A irmã Marilda e logo em seguida a irmã Arlete para encerrar. Irmã Marilda, você está por aí, irmã? Se por acaso não quiser falar, não tem problema. Aqui, ó. Pode Tá falar, me irmã. ouvindo? Boa noite. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, pode Se é falar. Deus pela minha família, pelo cuidado que vocês... com os meus filhos, comigo também. Estou sem trabalhar, hoje estava pensando como Deus cuida da gente, né? Eu estou desde março sem trabalhar. Estou cumprindo com as minhas obrigações, tudo. Tá, meu dinheirinho está caindo lá, graças a Deus. Eu tenho um patrão bom, né? Então, eu agradeço, né, que estão aí nos leitos do hospital também, e eu agradeço muito. Acho que a irmã Marilda acabou caindo a conexão dela, não sei se ela está aí falando. Mas a irmã Arlete, se estiver por aí, quiser compartilhar seus pedidos, seus agradecimentos, fique à vontade também, por favor. Eu acho que foi a última pessoa que se manifestou. Irmã Arlete, está por aí? Bom, a irmã Arlete acho que não quer falar. A Janete mandou mensagem aqui para mim, dizendo que ela está no trabalho. Ela não pode falar agora, mas ela está manifestando aqui o agradecimento pelo cuidado de Deus e está pedindo oração pela família e pela nova morada dela. Ela está comentando aqui, finalizando o pedido dela, dizendo que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Amém por isso. Quer falar? A Priscila, minha esposa, ela também está compartilhando aqui um pedido de trabalho e também pela saúde da mãe dela, a Marisa. Acho que esses aqui foram todos os pedidos. Se alguém tiver mais algum pedido, pode se manifestar ali no chat, mas a gente vai encerrar por aqui a leitura. William, queria deixar registrado o nosso agradecimento aqui pela mensagem. Deus te abençoe, foi muito bonita a mensagem. Não sei se o teu pai está por aí também, agradecer também. Não está agora. Agradecer ele por ele ter achado você aí de última hora, por ter trazido a mensagem. Não, sempre à disposição. E pedir para você fazer oração. Vou estar aí o semestre todo, sempre à disposição aí dos irmãos. Amém, que bênção. E eu queria pedir para você fazer a oração final, então, para a gente se despedir. Então, Faço. Por favor. Oremos, então. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que mais uma vez chegou até nós, aos nossos lares, famílias, que ela não volte vazia, Senhor, que ela realmente tenha tocado nosso coração e feito mudança. Desculpe, Senhor, nos perdoe pelas vezes que trocamos os pés pelas mãos, pelas vezes que decidimos fazer do nosso jeito, nossa vontade, definindo o que é bom para nós, esquecendo da Tua aliança, esquecendo da Tua lei. Hoje, Senhor, é um dia de reconciliação, restauração, da aliança que o Senhor fizesse conosco. E, mais uma vez, pela Tua misericórdia, pela multidão das Tuas misericórdias, da Tua bondade, está restaurando mais uma vez, Senhor. Nos livre de toda investida maligna. Nos livre de todo o mal, Senhor. Proteja nossas famílias com a armadura, com a Tua armadura, Senhor, com Teus anjos. Que Teus anjos acampem ao redor desses lares, desses familiares, Senhor, dessas famílias representadas, para que nos proteja, Senhor, de todo o mal, de todas as tentações e provações. Mas se elas vierem, que o Senhor nos dê força e nos dê Teu Santo Espírito para discernir e ter
poder, Senhor, para vencer todo o mal. Pedimos também, Senhor, que escute e ouça e atenda esses clamores e pedidos aqui ditos e colocados diante do teu trono neste momento. Tenho certeza que o Senhor já conhecia esses pedidos muito antes, mas agora de forma pública. Colocamos aqui, Senhor, no teu trono de graça, para que não seja feita a nossa vontade, mas seja a tua vontade, Senhor, seja feita. Eu não conheço todos os pedidos, tem outros que não foram ditos também, que estão no coração, mas que tu conheces, Senhor, e sabe muito bem 1000 maneiras de como solucioná-los, de como tratar cada um. Então te pedimos, Senhor, que atenda cada pedido individualmente, Senhor, com teu amor, segundo a tua bondade e misericórdia. Nos dê uma boa noite, na tua companhia também, e que possamos ter um restante de semana maravilhoso e agradável, na companhia de teus anjos, na companhia do teu Espírito. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Obrigado, Will. Uma boa noite para todos aí e um bom resto de semana, pessoal. Obrigado. Feliz semana. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.